Então, continuando a falar, né, dos sistemas fundamentais, agora a gente vai falar de dois tipos de tecido que são de sustentação. A gente viu no resumo anterior o parênquima, né, que tem principalmente como função o de armazenamento, né, de reserva. Então, nesse caso, a gente vai falar dos que têm a função de estrutura. Então, no caso, vai ser o colênquima e o esclerênquima. A diferença dos dois é bem sutil, a gente vai ver. O colênquima são células vivas, então eles têm parede celular com espessura rica em estensina, que é uma proteína que deixa um pouquinho mais grossa, e celulose angular. Então, são vários tipos de colênquima, tem o angular, não me lembro de nenhum exemplo, não me lembro o nome dos outros, mas para você ver que não é tão importante quanto o tipo angular, né, que fica nos ângulos. A celulose fica nos ângulos de cada célula, dando reforço para ela, né. Ele é encontrado abaixo da epiderme de caules, em pecíolos e de nervuras das folhas. O pecíolo, né, é o cabinho, né, da folha, né, de um vegetal, ou nessas ramificações. A gente faz um corte transversal, a gente vê, né, que existe celulose entre esses ângulos. Então a gente fala que nesse caso ela tem celulose angular, é um colênquima angular. No caso, ela garante a plasticidade, ou seja, a forma dela muda sem ela quebrar. Então, quando dá um vento muito forte em uma folha de algum vegetal, numa árvore, ela vai dobrar, né? Ela vai ficar dobrada assim, só que ela não vai quebrar. Então, nesse caso, a gente chama de plasticidade. A gente vai ver que também ela volta, né, para o lugar, ela vai voltar. Quando ela volta, aí a gente chama de elasticidade, mas o fato dela conseguir tirar sua própria forma sem quebrar, a gente chama de plasticidade, e no caso, o que o colênquima faz, né, para esse vegetal. A gente também vai ter o esclerênquima. O esclerênquima, a diferença principal é que elas não são células vivas, elas são células mortas, elas são lignizadas, né, elas possuem a lignina, que no caso mata, né, o que a gente vê que é uma segunda parede celular, né? A parede celular secundária. Então ela vai matar essa parede celular secundária, tornando um tecido morto. Isso é muito importante lembrar, que existe essa diferença. O colênquima é vivo e o esclerênquima é morto. Ela permite a elasticidade do vegetal, ou seja, se bate um vento, ela não vai quebrar porque ela tem a plasticidade, né? Ela consegue alterar sua forma e ela vai voltar para o estado normal porque ela tem a elasticidade. A gente tem que pensar que o esclerênquima, ele é muito mais rígido, muito mais rígido. Não que o colênquima não seja, ele é rígido justamente porque não deixa ele quebrar. Mas o esclerênquima, a gente compara como se fosse o esqueleto, né? Entre muitas aspas, o esqueleto do vegetal. Então, nesse caso, ela não deixa ela quebrar, né? É muito rígido. Existem dois tipos principais de esclerênquima. A gente tem os fibrosos, né? No caso, a gente tem as fibras, que são longas e afiladas, usadas para fabricar corda, por exemplo. Então, a gente faz um corte transversal, né? Numa fibra, ela vai ser desse jeito. Só que se a gente for ver ela, se a gente corta ela, tipo, como se fosse na horizontal, nesse caso a gente vai ver várias células assim, ó, bem fibrosas, bem longas, né, no caso, ó, desse jeito mesmo, ó, desse jeito, bem fibrosas, sabe? Então, nesse caso aqui, elas podem ser fabricadas como cordas, como tecidos e tudo mais. Essa é a importância das fibras. E a gente vai ter as esclereides. Aqui eu escrevi errado. Esclereides. Sinceramente, não me lembro como que faz, como que é a pronúncia. Mas são as esclereides, tanto faz. Nesse caso, possuem várias formas variadas. Comumente, elas são ramificadas. Elas podem ser agrupadas ou isoladas. Ela é encontrada na casca, né, no tegumento, não me lembro, de muitas sementes, dando até mesmo a consistência empedrada da fruta pera, né? Quando você come a pera, ela tem aquela consistência que parece que está esfarelando, bem pedroso. Então, nesse caso, a gente atribui, né, ao esclereide. Então, essa é a principal diferença entre, né, esses dois sistemas fundamentais de sustentação.